Olá, povo de Deus, graça e paz de Jesus Cristo. Eu quero ler para vocês aqui um texto na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 13. Presta atenção aí. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. O que o escritor aos Hebreus está nos ensinando aqui no capítulo 8, versículo 13, que nós acabamos de ler? Está dizendo que a nova aliança é superior à antiga aliança e que a antiga aliança se tornou obsoleta. Mas o que isso quer dizer? Nós podemos pregar no Antigo Testamento? A igreja cristã de Jesus Cristo, os pastores, os pregadores, os ensinadores, eles devem ensinar no Antigo Testamento, fazer os seus esboços no Antigo Testamento, ensinar a igreja a partir do Antigo Testamento o que Hebreus realmente diz e o que não diz. Vamos lá. Hebreus não afirma que o Antigo Testamento foi anulado como escritura. Não é isso que a carta aos Hebreus está dizendo, tá? O que foi tornado obsoleto? Essa é a pergunta. A antiga aliança mosaica. Essa é a resposta. O que não foi descartado? A revelação do Antigo Testamento como palavra de Deus. Ou seja, o Antigo Testamento continua sendo palavra de Deus. O que foi tornado obsoleto é a aliança mosaica. E o que é isso especificamente? Hebreus trata especificamente do fim do sacerdócio levítico, fim do sacrifício repetitivo, ou dos sacrifícios repetitivos, e fim do sistema cerimonial. É esse sistema que se tornou obsoleto, mas não descarta a revelação histórica, a teologia de Deus, os atos redentivos, os princípios morais revelados. Então essas coisas não são descartadas, ok? Estamos juntos? Vem comigo aí e vamos continuar aqui. Vamos para o ponto 2. O dispensacionalismo bíblico parte de 3 verdades essenciais. Deus age por dispensações diferentes. Israel e igreja não são a mesma coisa. E terceiro, a revelação é progressiva, não contraditória, tá? Deus vai se revelando progressivamente até chegar então em Cristo, como está escrito em Hebreus 1 e 3. Antigamente falou aos pais pelos profetas, agora fala-nos através do Filho, tá? Então esses 3 pontos são essenciais. Deus age por meio de dispensações, tá? A salvação é sempre pela graça mediante a fé, de Gênesis a Apocalipse, tá? E Israel e igreja são diferentes e a revelação é progressiva, não contraditória. Logo, o Antigo Testamento não governa a igreja, tá? Mas o Antigo Testamento instrui, prepara e aponta, ok? Aponta para quem? Aponta para Cristo. Romanos 15:4, Paulo disse assim: tudo quanto foi escrito anteriormente para nosso ensino foi escrito. Estamos juntos? Vamos avançar para o terceiro ponto. Como pregar então no Antigo Testamento? Você não prega o Antigo Testamento como lei, mas como revelação que aponta para Cristo e para a nova aliança. Regra de ouro, presta atenção. Nunca aplique diretamente um mandamento mosaico à igreja sem antes passá-lo pelo filtro da cruz. Ok? O que Jesus falou sobre isso? Como o Novo Testamento trata isso? Tá certo? Então, passe todo o Antigo Testamento pelo filtro da cruz. Antes de você pregar qualquer coisa, passe pelo filtro da cruz. Ponto 4. Estrutura prática para pregar no Antigo Testamento. Vamos lá. 5 passos. Primeiro, contexto original. Em qual dispensação o texto está? É importante. Como dispensacionalista, é importante entender de que dispensação o texto está tratando ou em que dispensação o texto está. Para quem foi dado, tá? Para quem foi dado o texto, para quem foi escrito. Qual sua função dentro da antiga aliança? Sem espiritualizar antes da hora, tá? Leia o texto, entenda o texto e aplique o texto no seu contexto original. Segundo, revelação do caráter de Deus. O que o texto revela sobre Deus? Santidade, justiça, misericórdia, fidelidade.
Deus não muda mesmo quando as alianças mudam, ok? Terceiro, limite da antiga aliança, onde o sistema falha. Porque ele é insuficiente. Como cria a expectativa de algo maior? Hebreus é o grande aliado aqui nesse ponto, tá? Porque o antigo sistema, ele falhou. Pegou Deus de surpresa? Não, esse era o propósito, tá? A lei, não é que a lei falhou no sentido de que Deus se equivocou, não, não é isso. É que na cabeça dos judeus, dos israelitas, a obediência à lei salvaria, mas o propósito da lei nunca foi salvar. Na verdade, sim, se a pessoa for perfeita, ela é salva pela obediência à lei, mas ninguém faz isso, só Jesus é perfeito. Então o propósito da lei é mostrar a nossa miséria, a nossa incapacidade de alcançar o padrão de Deus e aponta para alguém que faria isso por nós, o Salvador, Jesus Cristo. Tá? Então é nesse sentido, ok? Quarto ponto aqui dentro do ponto 4, tá? Cumprimento em Cristo. Cristo é o fim da lei, Romanos 10:4. Não o fim no sentido de acabar com a lei, ele é o propósito da lei, tá? A lei aponta para ele. O sacrifício é Cristo, o sacerdote é Cristo, o templo é Cristo, o cordeiro é Cristo. Então o Antigo Testamento aponta, o Novo Testamento cumpre. Então Cristo é o cumpridor da lei, ele é o alvo da lei, ele é o fim da lei, como aquele alvo para onde a lei apontava, tá? É isso que o texto está dizendo. Quinto ponto aqui dentro do quarto ponto, aplicação cristocêntrica, tá? Pregar no Antigo Testamento, regra de ouro, a aplicação precisa ser cristocêntrica, não legalista, porque muitos estão presos no legalismo do Antigo Testamento, tá? Faça como Israel fez. Olha só que perigo. Obedeça esta lei. Cuidado, isso é perigoso. Agora olhe só o exemplo correto. Veja quem Cristo é. Viva a luz da obra consumada. Ande no espírito, não na carne. Você viu que esses 3 pontos que eu citei aqui são totalmente opostos aos 2 primeiros? Faça como Israel fez. Israel fez guerra, Israel matou por ordem de Deus, tá? Obedeça esta lei, a lei do sábado, por exemplo. Você entende? Legalismo. Não. O sábado aponta para Cristo, a lei aponta para Cristo. As batalhas do Antigo Testamento apontam para Cristo. E assim nós vamos para o ponto 5 agora, dentro do desenvolvimento aqui da nossa ideia. Exemplos práticos, tá? Sacrifícios levítico. Olha só. Não. Precisamos sacrificar mais, ok? Sim. Cristo é o sacrifício perfeito que gera gratidão e santidade. Então, em relação aos sacrifícios, em relação ao templo, não. Precisamos reconstruir o templo. Sim. Cristo é o verdadeiro templo, somos habitação do Espírito Santo. Guerras de Israel. Jesus disse, ore pelos seus inimigos. Deus é santo juiz. Hoje a nossa guerra é espiritual em Cristo e não com espadas nas mãos. Frase-chave, tá? Uma frase homilética. O Antigo Testamento não foi escrito para a igreja, mas foi escrito para o bem da igreja, porque ele aponta para a igreja, para Cristo. Conclusão. Pregar no Antigo Testamento sob o pressuposto dispensacionalista não é descartá-lo, mas honrá-lo corretamente, sem judaizar a igreja, sem esvaziar a cruz, no sentido de tirar o significado dela, tá? Sem transformar Cristo em um apêndice. O Antigo Testamento é sombra, preparação e promessa. Cristo é realidade, cumprimento e plenitude. Então, é assim que você prega no Antigo Testamento. Em suma, Cristo é o cumpridor. O Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Então, eu preciso mostrar Cristo em todas as minhas pregações, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. Às vezes, ouvimos vários sermões de um mesmo pregador e temos dificuldade de encontrar Cristo, a cruz, o Evangelho no seu sermão. Dá para se pregar em todo o Antigo Testamento apontando para Cristo, apontando para a cruz, passando pelo filtro da cruz, pelo filtro do Evangelho. Ok, meu povo amado de Deus? Fica aí essa reflexão para você. Pregue no Antigo Testamento, mas pregue da maneira correta. Não pregue de maneira legalista. Amém? Forte abraço. Fique na paz de Jesus.